Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 22. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2015. O 22º arco de Invencível é chamado de Reboot. Enquanto Mark, Eve e Terra começam a se acostumar com a nova vida em Thalescria, um certo reboot acontece, que vai mudar o passado e o futuro de toda a história do Invencível. O volume 22 contém as edições de número 121 até a número 126. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com o Imortal e a Duplicate finalmente fazendo seu movimento contra o robô. Mas o confronto termina num imenso fracasso, com Kate fugindo com seus filhos enquanto o Imortal é capturado. No Pentágono, Zandale se prepara para levar o Imortal para onde os outros Guardiões do Globo estavam aprisionados. Estavam ali Brit, Garota Monstro, El Chupacabra, Pegasus, Le Brusier, Kabumerang, Outrun e o já recuperado Yeti. Fora eles, Monax também estava preso ali. Mas esse era o seu plano, porque numa operação feita pelo Imortal ao lado de D.A. Sinclair, quando se aproxima das celas dos seus antigos companheiros, o Imortal aciona uma bomba que foi plantada dentro do seu corpo. Dessa forma, ele se auto-explode, destruindo as celas e libertando os Guardiões do Globo. Além de também queimar praticamente metade da cabeça de Zandale Randolph. Os heróis se preparam para sair dali, então Amanda assume a sua forma de monstro para pegar o Imortal enquanto eles fogem. E para sua surpresa, Monax aparece livre. Mas, diferente de antes, Monax agora é um aliado e ajuda Amanda a pegar os pedaços do Imortal. O problema é que eles ficam cercados por um exército de autômatos do robô. Tudo parecia perdido, mas os heróis recebem um reforço surpresa dos Reaniman, porque D.A. Sinclair decide que tá na hora de se revelar como um traidor para Rex, e usa os Reaniman para segurar os autômatos enquanto os heróis fogem da sua prisão. Mesmo assim, isso não parecia ser o suficiente, então Sinclair faz uma rápida alteração no sistema da base, iluminando todo o Pentágono com a mesma luz da Sala Branca. Isso durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para os heróis conseguirem escapar. Enquanto o próprio Sinclair tinha sua rota de fuga também, deixando o Pentágono num tipo de foguete, porque ele não estava disposto a ficar e ser punido por Rex. Depois disso então, na prisão destruída, Rex encontra Zandale, ainda abalado pelo que acabou de acontecer com seu rosto. A tecnologia da Agência de Defesa Global conseguiria consertá-lo, mas Zandale se recusa. Ele próprio afirma que merece isso. O seu exterior agora reflete o seu interior. E ele não se refere a trair os seus companheiros. Ele se referia ao assassinato dos seus próprios pais. Algum tempo depois, Brit andava pelas ruas, disfarçado, pensando como tudo parecia pacífico ali fora no mundo, desde que Rex assumiu o controle, e isso o faz pensar. Brit volta para o atual esconderijo dos Guardiões do Globo, onde Sinclair se juntou a eles e estava ajudando o Imortal a se recuperar. Onde Amanda conversa com Monax, dizendo que amou muito Rex, mas agora sente que o odeia na mesma proporção. Os heróis se reúnem para comer, inclusive Duplicate e Best Tiger se juntaram a eles no esconderijo. E, enquanto comem, Brit comenta sobre como está o mundo. Não existem mais criminosos nas ruas, a economia está crescendo, as taxas, tanto de criminalidade como de desemprego, estão diminuindo em nível recorde. Ao mesmo tempo, ninguém no mundo sabe o que aconteceu ou quem foi o responsável. Mas eles sabem que foi Rex. Ou seja, apesar dos seus métodos questionáveis e dos assassinatos que ele cometeu para isso, a essa altura do campeonato, Brit não consegue negar que o mundo realmente melhorou.
E apesar de muitos ali não gostarem do rumo dessa conversa, e do próprio Brit não gostar muito também, ele continua dizendo que se Cecil estivesse vivo, ele estaria feliz com esse resultado. Esse era o seu objetivo, e se ele soubesse que morrer era o ato necessário para tudo ficar melhor, Cecil morreria. E Brit fala isso com propriedade, porque ele conhecia Cecil, talvez, melhor que qualquer um ali. E a visão que Cecil falhou em ter, Rex teve. Nesse momento, o próprio Rex aparece. Ele já sabia que os heróis estavam escondidos ali. Ele tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Mas ele aparece sem nenhum autômato, vulnerável. Ele só queria conversar. Rex diz que o que ele fez foi a coisa mais difícil. Ele agiu e aceitou as consequências, como destruir o relacionamento com a pessoa que mais amava. Mas as coisas que ele fez foi visando o bem maior para o mundo. A morte de Cecil e dos outros heróis, além do aprisionamento do restante, só aconteceu porque ele precisava seguir com o seu plano. Mas agora que eles viram o que o mundo se tornou, Rex tem esperança de que eles aceitem se juntar a ele. E, para surpresa de alguns, Brit aceita. Pelo menos do seu lado, Brit poderia garantir que Rex continuasse fazendo a coisa certa. E junto deles seguem Pegasus, Le Brusier, Yeti, Chupacabra e Kabumerang. Eles aceitam se juntar a Rex. O Kabumerang ainda ressalta que o mundo inteiro está em paz agora. Sendo assim, o único motivo que restou para eles se oporem a Rex é a vingança. E isso não vale a pena. Dessa forma, com os seus novos aliados, Rex vai embora, prometendo não perseguir aqueles que decidiram continuar sendo oposição. A menos, é claro, que eles o ataquem. Enquanto tudo isso acontecia, em Thalescria, Allen tem uma reunião com os outros representantes da coalizão dos planetas. E a prioridade deles é a localização e eliminação de Trag. Só que uma das representantes, chamada Elia, sugere um plano. Eles sabem que Trag foi para o planeta Traxa com o objetivo de engravidar as mulheres traxanas para gerar um exército de filhos híbridos. Sendo assim, Elia sugere que eles enviem Mark e Oliver com o mesmo objetivo: criar um exército de híbridos com Viltrumitas que lutariam a favor da coalizão dos planetas. Mas Allen é extremamente contra esse plano. Ele próprio é fruto de experimentos desse tipo, e afirma que isso é uma prática desumana, que ele não vai permitir. Inclusive, quando Elia tenta contra-argumentar, Allen demonstra irritação e com a sua autoridade, ele a retira do conselho. Depois dessa reunião, Allen recebe a visita do representante do mundo natal do Battle Beast, e eles conversam sobre Elia, garantindo que Allen tem muito mais aliados dentro do conselho do que ela. Allen aproveita para dar as suas condolências sobre a morte do Battle Beast. Acontece que o Battle Beast era considerado uma lenda no seu mundo, já que não existem outros com o mesmo grau de força e ferocidade que ele. Mas existia uma profecia sobre um outro. Depois da conversa, Allen recebe Mark e Oliver, e ele estava meio aéreo, pensativo. Independente disso, ele confirma se Mark e Eve vão ao evento daquela noite. Assim, o casal, com Terra ao seu lado, vão até o evento. Era algo chamado de Sonic Play, o que Oliver afirma ser o equivalente a um cinema na Terra, mas com luzes, sons e vibrações que ajudam com a experiência. Só que apesar de todos dizendo que esse espetáculo é sensacional, tudo aquilo acabou assustando a pequena Terra e ela começou a chorar, forçando Mark e Eve a voltarem para casa. Enquanto tudo isso acontecia, em outra parte do espaço, Trag e os Traxanos param num outro planeta. Eles recolhem os recursos necessários para continuar a viagem, enquanto alguns filhos de Trag têm contato com o lado de fora da nave pela primeira vez. Assim, com tudo pronto, Trag se prepara para voltar, mas sem perceber que estava sendo vigiado. No dia seguinte, Mark e Oliver estavam em patrulha e conversam sobre tudo o que Mark e Eve têm passado desde que chegaram em Thalescria. E Mark sabe que Eve está odiando viver naquele planeta.
A conversa dos irmãos é interrompida quando eles encontram criminosos fazendo produção ilegal de algo chamado Canslock. E como Mark estava fora de ação há algum tempo, eles decidem impedir os criminosos pessoalmente. O que eles não esperavam é que os bandidos tivessem uma enorme fera chamada Hynax, o que dificultou as coisas para eles. Mas no final, eles conseguem resolver a situação. Quando eles voltam para fazer o relatório, Allen informa que, finalmente, Trag foi localizado. Ele enviou o Space Racer com uma equipe para interceptá-lo. Mas Trag revidou antes e atacou o Space Racer e toda a sua equipe. Por causa disso, Allen agora estava preparando uma verdadeira frota para ir atrás de Trag, e Mark e Oliver fariam parte dela. Quando Mark vai falar com Eve sobre isso, ela parece aceitar. Ela entende a gravidade de Trag solto por aí. O problema é todo o resto. Eve está com sérios problemas para se ajustar à vida em Talescria. Ao contrário de Mark, que tem o seu novo trabalho que serve de distração, Eve está sempre cuidando da Terra e não tem TV, internet ou até mesmo jornais que façam sentido para ela naquele lugar. Nenhuma distração. Isso a estava enlouquecendo. Eve odiava aquele lugar. Então Mark sugere que ela tenha um dia livre. Ele vai partir só no próximo dia. Sendo assim, Mark ficaria com Terra naquele dia, enquanto Eve iria sair para explorar aquele estranho mundo que agora era sua casa. Dessa forma, Eve, agora acostumada já com a sua perna cibernética, sai e acaba tendo um ótimo dia explorando todo tipo de coisa naquele planeta, comendo as comidas, comprando roupas, vendo atrações e interagindo com as pessoas. Já Mark passou o dia se divertindo com a sua querida filha, trocando fralda, brincando, trocando fralda, lendo para ela e trocando fralda. Assim, depois de um ótimo dia para os dois, eles colocam a Terra para dormir e tem o seu momento de casal. Inclusive mostrando que Mark finalmente começou a superar o seu trauma de Anissa. Apesar disso, Mark sabia que Eve estava tendo dificuldades de se ajustar e chega a sugerir que eles se mudem para algum outro planeta que fosse mais parecido com a Terra. Mas Eve quer fazer aquilo dar certo e eles decidem ficar por mais um tempo. Assim, no outro dia, Mark e Oliver vão até a tropa preparada por Allen. O próprio Allen vai ficar, já que ele tem as suas responsabilidades como líder da coalizão. Mas ele garante que, se Eve precisar de qualquer coisa, é só chamá-lo. Desse jeito, Mark se despede de Eve e de Terra, e diz que logo tá de volta. Mas as coisas para Mark nunca eram tão simples assim. Enquanto partem para o planeta onde Trag foi localizado, Mark conversa com Oliver, demonstrando preocupação, já que da última vez que eles enfrentaram Trag, ele quase matou o irmão. Mas Oliver garante que não é mais o mesmo garoto imprudente de antes. E mesmo com todos esses cuidados e preocupações, quando eles chegam no seu destino, eles não encontram absolutamente ninguém. Era como se Trag e a sua frota nunca tivessem passado por ali. Eles também não conseguem encontrar o Space Racer, mas encontram o espião da coalizão. Ele conta que Trag detectou o Space Racer e uma batalha aconteceu. O espião não viu mais nada porque ele se escondeu. Ele não sabe nem mesmo dizer se a frota realmente foi embora do planeta. Sem escolhas então, Mark, Oliver e os outros começam a vasculhar o planeta por sinais de Trag. O problema é que enquanto procurava, Mark encontra uma caverna extremamente profunda e ele desce um enorme buraco para investigar por lá. Oliver tenta entrar em contato com Mark, mas a comunicação tem interferência nesse momento. E para piorar, algo puxa Mark para baixo. Quando Mark chega no fundo daquela imensa caverna, ele encontra algo estranho. Um tipo de criatura aparentemente viva e luminosa. Era algum tipo de entidade. E sem entender o que está acontecendo, Mark toca na criatura e um enorme brilho o envolve. Quando o brilho termina, Mark estava na Terra, mas jovem, de volta à sua antiga casa, lendo Science Dog no banheiro enquanto a sua mãe o apressava para ir para a escola.
Mark não entende o que está acontecendo. De alguma forma, ele estava no passado, na exata mesma época, pouco antes dele conseguir os seus poderes. Ele presencia os mesmos eventos de Deb vendo Nolan na TV, ainda atuando como Omni-Man, lutando contra um dragão. Inclusive, Mark entende agora que esse dragão era a projeção astral do Sr. Liu. Confuso com tudo ainda, mas começando a entender que, de alguma forma, ele meio que voltou no tempo, talvez, Mark vai para a escola, onde vai até o encontro de Eve. Só que Mark e Eve nunca se aproximaram antes dele se tornar um invencível. E para a situação não parecer mais estranha do que já é, Mark se aproxima falando que sabe que ela é a Eve atômica. Ele sabe sobre a tropa jovem. Assim, Eve leva Mark até a sua equipe. Na base da tropa jovem, ele encontra o ainda vivo Rexplosão e diz que vem do futuro. Para provar isso, Mark fala sobre coisas como a origem dos poderes de Eve e de Rex. Coisas que ninguém mais sabia. Quando o robô e a Duplicate chegam na base, Mark conta algo que absolutamente ninguém deveria saber naquela época. Que o robô era na verdade um homem deformado vivendo dentro de um tubo. E que o seu verdadeiro nome era Rudy. E como Mark sabia dessa informação tão sigilosa e tão pessoal para o robô, ele acredita na sua história de que veio do futuro. Usando seus conhecimentos do futuro, Mark prova mais uma vez o que fala ao ajudar a tropa jovem a prender David Hiles, que na época ainda estava começando as suas atividades terroristas de sequestrar jovens e transformá-los em bombas humanas. Era uma situação inusitada e Mark estava extremamente assustado. Ele estava num corpo mais jovem, vivendo coisas que ele já tinha vivido antes. E pior, ele não tem ideia de como voltar. Ele tem até mesmo dúvidas se tudo aquilo é real mesmo. Então Mark pede para alguém lhe contar algo que talvez ele não saiba. Talvez isso mostre que é tudo real. E o robô diz que pode ter algo. Ele conta que o motivo dele não ter revelado aos amigos que não era de fato uma máquina é porque ele tinha medo do que os outros iriam pensar, de que os outros o tratassem diferente se soubessem a verdade sobre ele. Mas fora isso, ele também admite que não sabe se relacionar com as pessoas de forma convencional, e isso o assusta. Ele tem medo de que essa percepção diferente das coisas possa fazer com que ele tome decisões e atitudes ruins no futuro, que para ele vão parecer coisas boas, e a falta de humanidade poderia nublar o seu julgamento. Esse desabafo do robô surpreende Mark, que consegue relacionar isso a tudo que o robô está fazendo no seu presente. De qualquer forma, Mark decide voltar para casa porque já estava escurecendo. Eve se oferece para levá-lo, mas de acordo com os cálculos de Mark, a essa altura do campeonato seus poderes já devem ter despertado. E tendo essa confirmação, Mark volta voando para casa. Naquele jantar, diferente do que ele fez originalmente, Mark decide esconder que despertou seus poderes, porque ele sabia que isso faria Nolan começar o seu movimento de tentar dominar o planeta. Naquela noite então, Mark voa e grita para o céu, pedindo para seja lá quem for que estiver fazendo aquilo com ele, para parar. Mas ninguém responde. Parece que Mark realmente está preso no seu passado. No dia seguinte, usando seus conhecimentos, Mark vai até o ateliê de Art Rosenbaum, pedindo e dando especificações bastante detalhadas sobre o uniforme que ele quer. Depois disso, ele sai nas ruas para enfrentar o Titã e os outros capangas do Machine Head. Depois, ao lado da tropa jovem, eles prendem os irmãos Mauler. E depois, ele também prende D.A. Sinclair, antes dele continuar a criação dos Reanimen. Apesar de conseguir fazer a diferença usando seus conhecimentos do futuro, Mark estava muito incomodado por ainda estar preso naquela época. Logo, acontece a primeira invasão dos Flaxans na Terra, e o Invencível, que lutou contra eles ao lado do Omni-Man da outra vez, dessa vez os enfrenta com a tropa jovem. Eles continuam lutando até que o próprio Omni-Man aparece, reconhecendo Mark apesar do seu disfarce. Assim, no jantar naquela noite, Nolan pergunta por que Mark não contou que ele tinha conseguido seus poderes.
e Mark pede para eles conversarem do lado de fora. Assim, no céu daquela noite, Mark, antes de mais nada, pergunta se Nolan ama ele e Debbie. E depois de hesitar um pouco, Nolan diz que sim, que os ama e que eles são muito importantes. Então, com essa resposta, Mark pede pro pai não tentar dominar o planeta. Mark conta tudo pro Omni-Man. Ele sabe que agora, com Mark mostrando poderes, Nolan tem a confirmação de que os genes terráqueos são compatíveis com os dos Viltrumitas. E pela sua lealdade ao Império, ele vai começar os seus próximos movimentos para dominar o planeta, matando os Guardiões do Globo. Mas ele diz que vem do futuro e sabe que depois ele vai tentar convencer Mark a se juntar a ele. E Mark vai se recusar, o que vai começar uma luta onde Nolan vai quase matar o próprio filho. O problema é que Mark tinha esperanças de conseguir convencer Nolan a desistir daquilo tudo antes mesmo de começar. Mas a resposta que o Omni-Man lhe dá depois de ouvir tudo é um soco no Invencível. Nolan escolhe se manter fiel ao Império Viltrumita e, não acreditando na história de Mark, ele decide partir para cima do filho. Logo, Mark percebe que dialogar não seria o bastante, então ele começa a fugir. Mas apesar de parecer que Mark estava fugindo aleatoriamente, na verdade ele estava indo para um lugar específico. Ele atraiu o Omni-Man para a base dos Guardiões do Globo, os originais. E ali estavam Imortal, Mulher Marcial e o Marciano. E Mark conta tudo para eles. Assim, vendo que o Omni-Man era um traidor da Terra, uma luta começa. Nolan facilmente consegue imobilizar o Imortal, perfurando seu abdômen. Mas os Guardiões do Globo logo recebem reforços do Vento Vermelho, do Asa Negra e do Vulto Verde. E com esse reforço e a pequena ajuda do Invencível, os Guardiões do Globo, dessa vez que não foram pegos de surpresa, conseguem derrotar e imobilizar o Omni-Man. Rapidamente, Cecil Stedman, já acompanhado pelos novos Reaniman, aparece para levar Nolan sob custódia. E claro que ele leva Mark também para ter algumas respostas. Só nessa hora que o Aquarus aparece, sendo o único que não participou da luta. Depois de se recuperar, Mark conta para Cecil tudo que sabe. Inclusive, ele sabia que Cecil não perderia tempo em recrutar D.A. Sinclair quando ele foi preso, já que ele se interessaria pelo projeto dos Reaniman. E diante do vasto conhecimento de Mark, de coisas que ninguém mais deveria saber, pelo menos naquela época, Cecil decide acreditar. E claro, Mark também sabia que Cecil ficaria extremamente interessado em ter alguém que sabe do futuro ao seu lado. Nolan foi preso e estava imobilizado, mas sabendo da verdadeira natureza do pai, Mark decide tentar falar com ele mais uma vez. E dessa vez, Nolan admite que o filho estava certo. O motivo da reação agressiva de Nolan é justamente porque Mark acertou cada palavra que ele disse. E a cada acerto de Mark, Nolan ficava com mais raiva, porque naquele momento ele não queria admitir para si mesmo que não gostaria de continuar com o plano do Império Viltrumita. Mark impediu Nolan de fazer coisas que ele iria se arrepender pelo resto da sua vida. Inclusive matar os Guardiões do Globo, quem Nolan considerava como seus amigos. Nolan até mesmo admite que, enquanto planejava a forma de matar os Guardiões do Globo, ele dizia a si mesmo que tinha que fazer aquilo de forma muito rápida, para ele nem parar para pensar o que estava fazendo, porque senão ele iria parar a si próprio. Foi por isso que na linha temporal original, Nolan matou os Guardiões do Globo de forma extremamente rápida. Assim, o Omni-Man agradece ao filho por poupá-lo de cometer um enorme erro. Algumas semanas se passam. Mark então encontra Allen e lhe conta tudo o que sabe, que Allen estava indo para a Terra por engano. Sobre Nolan trair Viltrum e agora estar disposto a se juntar à coalizão. Fora que Taedos, por si só, é um Viltrumita renegado. Apesar de surpreso com toda aquela informação, Allen vai ao encontro de Nolan e o Omni-Man admite tudo. Todos os seus sentimentos e que agora ele abertamente traiu Viltrum. Então ele quer fazer a diferença não só para a Terra, mas para todos os outros planetas.
Sendo assim, Cecil libera Nolan, que parte para Taliskria ao lado de Allen. Mas antes, ele diz a Debbie, talvez pela primeira vez de forma sincera nessa linha do tempo ainda, que a ama. E ela percebe a diferença. Com a partida do Omni-Man, Mark passa a ajudar Cecil, da mesma forma que fez no seu passado. Ele luta contra o Elefante, a Liga Lagarto, o Doutor Sísmico e contra os Flaxans, da mesma forma que fez antes. Mas dessa vez, graças às mudanças, agora ele tinha a ajuda da Tropa Jovem, dos Guardiões do Globo originais e dos Reaniman. Durante a segunda invasão dos Flaxans, Mark ajuda a Eve, e eles têm um rápido flerte. Mas Hexplosão vai até ele, o lembrando de que Eve era sua garota. E isso faz Mark perceber. Com as mudanças que fez, o caso de Hex com o Duplicate não aconteceu. E consequentemente, Eve não terminou seu relacionamento com ele. Isso pode ter impedido que Mark e Eve sequer fiquem juntos algum dia. Ao voltar para casa, Mark chora ao ver o quanto a sua vida mudou. E é nesse momento que a mesma entidade misteriosa que ele tocou na caverna aparece. A entidade não entende por que Mark está triste, já que graças às suas ações, muitas vidas foram poupadas. Aquele mundo estava muito melhor do que o seu futuro. Acontece que essa entidade escolheu Mark para restaurar um certo equilíbrio universal. Aparentemente, a grande quantidade de mortes que aconteceram na sua realidade afetaram a balança das coisas. E tudo que ele está vivendo agora é real. Ele realmente foi enviado para o passado e as suas ações estavam alterando o curso da história. Mas ele não pode manter Mark ali se ele não quiser. Então Mark deveria escolher entre ficar naquele passado, que agora é perfeito, ou voltar para o seu desastroso presente. E sem hesitar, Mark escolhe voltar para o presente. Ele entende que as suas ações salvaram vidas ali. E mesmo que isso tenha impedido o término de Eve e Hex, isso ainda pode acontecer em outro momento. Não é esse o motivo dele querer voltar. Mas mesmo que Mark e Eve fiquem juntos e tenham um filho nessa nova linha do tempo, muito provavelmente esse filho não vai ser Terra Grayson. Porque as coisas aconteceram de formas diferentes. A maior tristeza de Mark em toda aquela situação não é voltar ao passado ou não estar com Eve. A maior tristeza de Mark é que as alterações do passado possam ter anulado a existência da sua filha. Não é só ter uma outra filha, é que ela seja aquela Terra, a garotinha que dá risada com ele, que ele troca tanta fralda, de personalidade forte mesmo sendo só uma bebê. Essa Terra Grayson não existiria. E isso é algo que Mark não está disposto a sacrificar, mesmo pelas inúmeras outras vidas perdidas. Mark não sabe nem o real propósito daquilo tudo. A criatura em nenhum momento explicou qual é esse equilíbrio universal que deseja restaurar. E como a criatura diz que seria uma explicação muito difícil para ele compreender, Mark acha isso muito conveniente e mantém a sua decisão. Aquela entidade parecia simplesmente alguém querendo reescrever a sua história, achando o que era bom para ele. Então, vendo que não vai conseguir fazer o Invencível mudar de ideia, a entidade o envia de volta ao seu presente, eliminando aquela linha temporal alterada e restaurando tudo ao que era antes. Ela ainda diz que o Invencível condenou todos eles e que ele é uma desgraça. Desse jeito, Mark volta para aquela caverna, se convencendo de que pode conviver com a sua decisão, por mais egoísta que seja. Finalmente, Mark volta para a superfície, mas parece que ele passou mais tempo do que imaginava, porque a guerra terminou. Uma nave da coalizão estava toda destruída ali e os membros não estavam mais no planeta. Assim, Mark voa sozinho de volta para Taliskria. E a primeira coisa que ele faz ao voltar é ir para o seu apartamento, onde ele encontra Eve. Eve leva um susto ao ver Mark ali, e ele então explica tudo o que aconteceu.
Como Mark passou semanas no passado e fez alterações naquela linha do tempo, mas desistiu de tudo para garantir a existência da sua filha. Apesar de ter certeza da sua escolha, Mark percebe que condenou inúmeras vidas no processo, mas a sua filha era o mais importante para ele. E ele pede para vê-la. Ele quer abraçar a Terra mais uma vez. E de repente, quando Mark se vira para ver a sua filha, ele chora muito. Ao vê-la, Mark percebe o que aconteceu. Terra estava bem mais velha e perguntando se ele era o seu pai. Acontece que Mark não ficou perdido por algumas semanas. Ele perdeu 5 anos da sua vida. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 22 de Invencível é no mínimo polêmico. A arte é muito boa e a narrativa é muito envolvente. O grande ponto de debate aqui é o roteiro. A escolha de tentar desenvolver um quase reboot é ótima. A ideia é muito boa, mas terrivelmente executada. A tal entidade misteriosa nunca foi explicada. Dá pra tentar teorizar que é literalmente um roteirista ou os fãs querendo reescrever a história do personagem. Mas, de fato, é algo que ficou em aberto e o assunto nunca mais voltou a ser mencionado nos quadrinhos. E pra piorar, traz mais uma vez o recurso de time skip, o recurso de salto temporal. Algo que já foi usado na mesma série algumas outras vezes. A diferença é que aqui é mais drástico. Eu sinceramente acho que é algo sim impactante. Eu gosto disso, mas não gosto de como isso foi feito. De qualquer forma, esse foi o volume 22 de 25 no total. Então em só mais 3 partes a gente chega no final. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.